A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 4 e versículo de número 1 ao 7, que vai nos dizer assim: Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido teu servo morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei eu de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Houve uma provisão, uma providência na história desta viúva. Esta viúva, irmãos, ela estava em uma situação muito difícil, porque a Bíblia diz que ela conta ao profeta que os credores estavam querendo levar os filhos dela para serem escravos. Ela necessitava de uma ajuda. Ela necessitava de uma providência. Pessoas entraram aqui necessitando que Deus providencie algo na tua vida, que Deus abra uma porta, que Deus traga uma cura, porque você sabe que o inimigo, ele tem tentado destruir aquilo que ele pertence. Tem pessoas que entraram aqui pedindo a Deus uma restauração de um casamento, um avivamento, para que você possa viver as obras de Deus, o ministério que Deus lhe entregou. Você tem pedido ao Senhor que o Senhor te visite, porque você precisa de um socorro. Esta viúva necessitava claramente de um socorro, e entraram pessoas aqui necessitando de socorro, dizendo: Deus, me socorre, porque eu não sei até quando. Deus, me socorre, porque o inimigo está querendo triunfar com aquilo que me pertence. Deus, me socorre, porque o inimigo tem tentado me paralisar. E o Senhor está dizendo: da mesma forma, guarde isso na tábua do seu coração. Da mesma forma que o Senhor, ele não deixou esta mulher na vergonha, o Senhor também não te deixará. Esta mulher foi até o profeta. Mas hoje em dia nós temos um livre acesso. Nós podemos falar com o nosso Deus. O véu se rasgou. Você hoje pode contar para Deus o seu problema. Quando essa mulher ela estava com problema, ela foi buscar a resposta em Deus, por intermédio do profeta. E hoje você pode ir diretamente até Deus. Hoje você pode orar e contar para Deus: Deus, está acontecendo isso e isso. O inimigo tem ameaçado, Senhor, levar o que me pertence. O inimigo tem ameaçado, Senhor, a minha vida financeira, a minha vida espiritual, ministerial. E o Senhor está dizendo para você: faça como esta mulher. Apresente para Deus aquilo que você tem vivido. Apresente para Deus aquilo que você tem passado. Não se cala, ela não se calou. Mas ela contou para o profeta. A situação estava tão precária, irmãos, tão difícil para ela, que nem ela lembrava do que ela tinha em casa. Tem momentos que a gente acaba esquecendo que nós temos um Deus provedor. Tem momentos que nós acabamos esquecendo que nós temos um Deus de livramento. Tem momentos que a gente esquece, irmãos, que nós temos um Deus que corta o laço. Quando o profeta pergunta para ela: o que é que tens em casa? Ela diz: tua serva não tem nada. Primeiramente ela responde isso. Aí depois ela diz: se não, uma botija de azeite. O que ela tinha para ela era tão insignificante naquele momento que nem ela lembrava no primeiro tempo que ele perguntou para ela. Tua serva não tem nada. A primeira resposta dela foi essa: se não, é tão pouco que eu tenho, é tão insignificante. Talvez você entrou aqui com pouca fé, com pouca força, mas o Senhor diz para você: não lance fora o pouco que você tem, porque com pouco que você tem eu te restauro, com pouco que você tem eu trago livramento, com pouco que você tem eu quebro sentença de divórcio, com pouco que você tem eu fecho a sepultura, com pouco que você tem eu trago a provisão para a palma da tua mão.
Declare comigo: o meu Deus ainda trabalha com pouco. O meu Deus ainda trabalha com pouco. Nós temos a mania, irmãos, de pensarmos que Deus só trabalha com muito. E Deus não é como a gente. Deus ainda trabalha com pouco. Senão a botija de azeite é tão insignificante no pensamento dela, o que eu tenho é tão pouco. Mas a Bíblia diz que o profeta disse a ela: vai, pede vasilhas emprestadas e não poucas. Age por fé. A partir de hoje, meu irmão e minha irmã, não se conforme com a situação que você está vivendo e não se conforme com o inimigo buzinando nos teus ouvidos e na tua mente dizendo que não tem mais jeito, mas se levante e vai buscar vasilhas, se levante e vai buscar a manchuí de cantarai para a resposta chegar. Para ter a multiplicação do azeite, irmãos, era necessário vasilhas, ela tinha que se movimentar. Deus está dizendo: até quando estarás estagnada? Até quando estarás prostrado? Ah, Deus, eu quero multiplicação. Você está indo buscar as vasilhas? Você está fazendo sua parte? Declare comigo: eu vou fazer a minha parte e Deus vai me dar milagre. Eu vou fazer a minha parte e Deus vai me dar milagre. Imagine, irmãos, se Deus, ele traz a multiplicação do azeite e se não tivesse vasilhas, o que ia acontecer? Ia desperdiçar o azeite todo, irmãos. Não ia ter aonde colocar. Tem momentos que a gente precisa se movimentar para ver milagre acontecendo. Tem momentos que a gente precisa se movimentar para ver a porta abrindo. Tem momentos que a gente precisa se movimentar para ver a resposta de Deus. Tem muita gente querendo a resposta de Deus sem se movimentar. Irmã, como é que eu me movimento hoje? O que eu faço? Ora. Ora, busca, se levanta. Não fique prostrado e prostrada, meu irmão e minha irmã, se levante. Esta mulher precisava tomar uma decisão. Ou então os credores iam levar os filhos dela para ser escravos. Se você não se posicionar, o diabo vem ciranda, rabicai, ramantui. Se você não se posicionar, o diabo entra na vida dos teus filhos, entra na tua família, no ministério. Não pense você que ele não entra não, porque ele entra, irmãos, porque ele entra por brecha. E tem momentos que se a gente não se levantar em meio à dor, ao sofrimento, aos dias ruins, a gente acaba perecendo e sucumbindo. Se esta mulher não se levantasse para pedir vasilhas vazias emprestadas, se ela não se posicionasse como Deus avisado o profeta para falar com ela, sabe o que ia acontecer? Ela ia para vergonha. Ela ia ver os filhos dela sendo escravos. Tem momentos que se você não se levantar, o inimigo vai ganhar território. Enquanto ele está ameaçando, você se levanta para agir. Enquanto ele está ameaçando, você se levanta em oração, você se levanta em jejum. Tem gente, irmãos, que só quer agir quando o inimigo entra e faz arruaça. Esta mulher não esperou os credores entrar e levar os filhos para depois ela ir buscar por socorro. Ela foi buscar por socorro antes. Antes dos credores levar os filhos dela. Se posicione. Você tá vendo que o inimigo tá querendo cirandar com o que é teu. Você tá vendo que o inimigo tem tentado entrar no teu casamento, na vida dos teus filhos, na tua saúde. Você tem observado as ameaças. Versículo de número 1 diz que ela tinha ido buscar com o profeta a resposta porque ela sabia que o credor estava para levar os filhos dela para serem escravos. Ela foi movida, meu irmão e minha irmã, pelo que ela estava passando. Ela foi movida pelo que ela estava vivendo naquele momento. Os credores estavam ameaçando. Ela logo se levanta e vai buscar ajuda em Deus. Quando o inimigo ameaça, você se levanta e busca ajuda em Deus. Quando a porta se fecha, você se levanta e busca ajuda em Deus. Quando tudo parece perdido, você se levanta e busca ajuda em Deus. Isso que essa mulher fez. Ela não se conformou. Tem muita gente, irmãos, que está se conformando com o que está vivendo. É por isso que o milagre não chega, a resposta ainda não chegou, a vitória ainda não aconteceu. É por isso que as coisas estão da forma que estão, porque você continua no mesmo lugar estagnado, deixando o inimigo ganhar território. Mas no dia que você se levantar e disser assim, eu vou me levantar,
Não, agora eu vou orar. Eu vou buscar o Senhor. Eu vou me humilhar debaixo da potente mão de Deus. Eu vou começar a contar para Deus o que eu tô passando. Ela abriu a boca e ela contou pro profeta. E o profeta, meu irmão e minha irmã, tinha a resposta de Deus para ela. Hoje você pode contar para Deus. Hoje o véu se rasgou, Jesus nos deu livre acesso, a gente pode orar e contar para o Senhor. Deus, eu tô passando por isso. Deus, eu preciso de uma restauração nessa área. Deus, eu preciso que o ministério seja visitado. Eu preciso de um avivamento. Deus, eu preciso de uma restauração, eu preciso de uma cura. Você pode contar para Deus, você não pode cruzar os braços. Esta mulher não cruzou os braços, mas ela buscou o Senhor. O Senhor disse para você: a situação tá difícil, por que tá pensando em parar? Por que está pensando em desistir? Por que está achando que não tem mais jeito e que acabou? Não, é tempo de se levantar. Declare comigo: eu vou me levantar e o meu Deus vai trazer a resposta para a minha vida. Eu vou me levantar e o meu Deus vai trazer a resposta para a minha vida. Quando nós nos posicionamos, irmãos, Deus traz a resposta. Quando nós nos posicionamos, o nosso Deus faz o milagre acontecer. Esta mulher precisou pedir vasilhas emprestadas aos vizinhos. E vasilhas não poucas, viu? E ela foi e se posicionou. Depois desse posicionamento desta mulher, a Bíblia diz que ela entrou e fechou a porta conforme o que o profeta havia dito para ela. Só era para estar no local do milagre ela e os filhos dela. Tem milagres que são de porta fechada. Entra no teu quarto, minha irmã. Entra no teu quarto, meu irmão. Fecha a porta e ora a Deus em secreto. Conta pra ele o que você tá passando, que o azeite vai jorrar. A porta tava fechada. E tem milagres que só vão acontecer de porta fechada. Tem milagres que só vão acontecer. A mãe de rasto canto, rabai cai. Tem portas que só vão abrir quando, meu irmão e minha irmã, a gente entrar e fechar a porta. Tem coisas que a gente enfrenta na nossa vida que não é para todo mundo ficar sabendo. Tem coisas que é entre a gente e Deus. Depois você pode até contar o testemunho, depois do milagre acontecendo. Depois que essa mulher viu o azeite multiplicando, depois de pagar a dívida dela, ela poderia contar. Mas enquanto o milagre não aconteceu, ela não podia abrir a boca. Aprenda a guardar segredo. Aprenda a entender que enquanto o milagre não acontece, ele ainda não é testemunho. Você precisa saber o momento certo de falar e de calar. Ela sabia o momento de calar. Ela não contou pra ninguém, ela saiu pedindo vasilhas vazias, mas ela não contou pra que era. E tem momentos, irmãos, que os milagres só vão acontecer na nossa história se a gente calar. Imagine se essa mulher contasse que ela estava pegando vasilhas porque ia ter uma multiplicação de azeite. As pessoas iam zombar dela. As pessoas iam dizer, irmãos, que era coisa da cabeça dela. Muitos iam até desmotivar ela e até mesmo minar a fé dela. O Senhor diz para você através dessa palavra: tudo o que for para minar a tua fé, eu estou levando para longe. Se cale. Silencie. Ela pegou lá os vasos, entrou, fechou a porta sobre ela e sobre os filhos dela. Só estava eles em casa, como Deus havia usado o profeta. Versículo de número 4. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. A Bíblia diz que ela obedeceu, irmãos, à risca o que Deus usou o profeta para falar. Obedeça as ordens de Deus, obedeça os direcionamentos que Deus traz para sua vida, porque Ele tem milagre para você. Mas não tem como milagre acontecer sem a gente se posicionar. Existem posicionamentos que Deus está te entregando aqui. E eu vou te falar aqui os posicionamentos que você precisa tomar para receber milagre, para que a porta se abra, para que você saia de situações de vergonha. Em primeiro lugar, você precisa crer que o seu Deus, que o nosso Deus, Ele tem a resposta para você. Em segundo lugar, você precisa obedecer. E em terceiro lugar, você precisa se calar. Você precisa crer em Deus, obedecer o que Ele te ordena e se calar sobre algumas coisas. Isso aqui são chaves, irmãos, que o Espírito Santo está entregando para nós aqui. O Senhor está dizendo: se posicione. Se posicione não como alguém que é perdedor. Tem gente aqui, irmãos, que está andando de cabeça baixa. Tem gente aqui que está andando parecendo que perdeu a guerra. E o Senhor está dizendo: é para você se posicionar e não para você baixar a guarda.
e não para você baixar a cabeça. Esta mulher, ela se posicionou, foi até o profeta. Enquanto os credores estavam ameaçando, ela estava se posicionando. Enquanto o inimigo está ameaçando destruir o teu casamento, enquanto o inimigo está ameaçando destruir o teu ministério, enquanto o inimigo está ameaçando roubar aquilo que é teu, desfazer a obra de Deus na sua vida, você está se posicionando. Foi isso que ela fez. Declare comigo: eu vou me posicionar e Deus vai me dar vitória. Eu vou me posicionar e Deus vai me dar vitória. Havia, irmãos, de Deus uma vitória para esta mulher. Esta mulher, ela tinha que se posicionar para não ver acontecendo na casa dela aquilo que os credores queriam fazer. Se a gente não se posicionar, irmãos, o inimigo ganha território no casamento, o inimigo ganha território na saúde, o inimigo ganha território no ministério, o inimigo ganha território nas finanças, ele ganha território em todas as áreas da nossa vida. Mas que possamos tomar o exemplo desta mulher, mulher que se posicionou, uma mulher que não aceitou, irmãos, perder, mas que creu que Deus tinha algo para ela. Por isso, ela foi até o profeta para receber uma resposta. Se posicione, porque Deus tem uma resposta preparada para ti. Deus, ele tem livramento para sua casa. Deus, ele tem porta aberta para sua vida. A Bíblia diz que essa mulher, ela viu o azeite multiplicando até as vasilhas acabarem. Depois que as vasilhas acabou e o azeite estava ali, né, as vasilhas todas cheias, ela foi até o profeta. Ela foi grata. Ela foi até o homem de Deus. Ela poderia ter dito: já recebi o milagre, eu vou vender tudo, vou pagar minha dívida e acabou. Mas ela foi até lá. E ela disse a ele que havia acontecido o milagre. E ele disse para ela: vai, vende o azeite, paga tuas dívidas e tu e teus filhos vivem do resto. Deus, irmãos, é Deus que cuida nos mínimos detalhes quando nós nos posicionamos, quando a gente busca o Senhor. Por isso, busque a Deus. Buscar a Deus é certeza de vitória. Buscar a Deus é ter a certeza e a convicção de que Ele vai agir ao teu favor e que Ele não vai deixar você na vergonha. Esta mulher era uma mulher viúva, tinha dívidas que o marido dela havia deixado, os filhos dela estavam sendo ameaçados ali, iam ser levados como escravos, mas a Bíblia diz, irmãos, que houve uma intervenção de Deus. Há uma intervenção de Deus para a sua vida. Se você se posicionar, declare comigo: eu vou me posicionar e Deus vai trazer uma intervenção para minha vida. Eu vou me posicionar e Deus vai trazer uma intervenção para minha vida. Deus vai intervir na sua vida se você se posicionar. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra? Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, te agradecer, Deus, porque o Senhor é um Deus que trabalha, porque o Senhor, meu Deus amado, é um Deus de resposta, é um Deus que retribui aqueles que confiam em ti. Esta mulher, Pai, ela confiou no Senhor. Ela confiou que o profeta tinha algo bom para ela, Pai, através do Senhor na vida dele. E nós cremos, Pai, que o Senhor tem uma resposta. Nós cremos que o Senhor tem uma saída. Nós cremos que o Senhor tem uma direção. Por isso, entregamos os nossos anseios, medos, arabacantaraia, e confiamos, meu Senhor, que o Senhor é um Deus que trabalha, que o Senhor é um Deus que opera milagre, que o Senhor é um Deus que faz o impossível acontecer. Foi o Senhor, meu Deus, foi o Senhor, meu Pai, que visitou a esta mulher, foi o Senhor que fez o azeite multiplicar porque ela se posicionou. Ah, Senhor, que possamos nos posicionar porque queremos ver milagre, queremos ver restauração, testemunho, libertação, cura. Ah, Senhor, nós sabemos que a resposta que nós necessitamos está em Ti. Por isso entregamos tudo nas tuas mãos e confiamos no Senhor. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção, a vida, a história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários, Pai, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a
assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Visita cada pedido, Senhor, de oração aqui nos comentários, dá testemunho da vitória ao teu povo, Senhor, os abençoa, porque tu és um Deus de milagre, de vitória e de resposta, e que tudo, Jesus, seja para honra e glória do teu nome. Eu creio, Pai. Eu creio que o Senhor é um Deus, Pai, que multiplica, que faz milagre acontecer e que traz resposta para aqueles que estão aflitos, Pai, cansados, mas que têm buscado uma resposta no Senhor. Obrigada por esta palavra, pelas vitórias, meu Pai, pelas bênçãos que eu creio que estão sendo liberadas, Pai, em nome de Jesus Cristo, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que da mesma forma que essa mulher se posicionou, é tempo de você se posicionar, porque Deus não vai deixar a vergonha entrar na sua casa, no seu casamento, nas suas finanças, no seu ministério, mas você precisa se posicionar e crer que Deus tem o melhor preparado para a sua vida. Deus não deixou essa mulher ficar na vergonha. Deus não deixou os credores levar os filhos dela para serem escravos. Deus, Ele vai trazer uma intervenção para a sua vida se você clamar e confiar nele. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.